agora nós podemos chamar, né, o Vlamir Brandalize com o Minuto da Soja, que tem um oferecimento da Copavel, a cooperativa de Cascavel, no oeste do Paraná. Vamos lá? A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Vlamir Brandalize, boa tarde para você. Você vê que eu estou tentando fazer alguns ajustes, exemplo que acontece no mercado internacional também. Tem ajustes na volta do feriado e eu estou fazendo alguns ajustes aqui nessa parceria com o João Batista. Mas no fim tudo dá certo, né? Porque as informações estão aí bem pontuais e as cotações também. Não, Vlamir, boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Sérgio Braga. Boa tarde a todos. Você está consertando o caminhão aí, ele andando, né? Então está trocando pneu, ele andando, está consertando, ele andando. E assim funciona. E o João está se batendo lá em Campinas, né? Tentando fazer os acompanhamentos aí no Congresso das Cooperativas. Agora, desculpa. Pode falar, Sérgio. Não, falando exatamente sobre essa questão toda, né? A gente está tentando trocar o pneu enquanto o caminhão está em movimento. Mas a gente acerta, né? O step é bom, João. Aliás, o Vlamir. Né? O Davi e o João estão com um step aqui a mais, né? Para poder segurar todas essas informações, né? Tem o mágico aí, o mágico Davi. O mágico Davi. Mas conta pra gente como é que está essa soja, voltou num movimento de realização de lucros na Bolsa de Chicago, será que já demonstra aí um movimento apenas de realização com preços firmes daqui para diante? Qual que é a tendência desse mercado, Vlamir? Olha, Sérgio, o mercado hoje ele começou aí com liquidação, busca de lucros técnicos, né? O mercado vinha vários dias aí de altas consecutivas, tanto o milho como... Aliás, tanto a soja como o trigo, né, que vem puxando. Então, o ambiente vinha positivo, continua sendo positivo. E hoje, no pregão noturno, ele liquidou um pouco, caiu aí 3, 4, 5 pontos. Agora já trabalhou dos dois lados aí. E o ambiente ele está um pouquinho positivo aí. Continuamos ainda olhando. Acho que a semana é uma semana de cavalinho encilhado para o produtor aproveitar, porque... Agora pela manhã o USDA confirmou a venda de 161 mil toneladas de soja, não mostrando o destino, provavelmente boa parte para a China. Dólar em alta no Brasil, Chicago aí meio na estabilidade, mas isso está dando condições melhores aí nos portos e na exportação de 2022. Hoje tendo chance aí até 1,64 aí na soja de dezembro agora, para exportação nos portos. Safra nova também tendo chance de 1,62 a 1,65. Safra nova, aquele que não fez nada e precisa vender alguma coisa para não precisar estar correndo para vender na hora que estiver colhendo. Então, eu acho que nós estamos numa semana interessante. Esses níveis acima de R$160 nos portos, que está dando nesse momento aí na exportação de maio a julho de 2022, são posições interessantes para o produtor ir fazendo a média. Não deixe para a última hora, porque o mercado ele vai deixar de olhar a safra americana nos próximos dias. Relatório de ontem, Sérgio. Ontem o USDA apontou aí a colheita da soja em 92%. Então tem umas 10 milhões de toneladas nos campos americanos para serem colhidas. Está com leve atraso lá. Ainda está com chuvas, hoje estava chovendo aí no estado que nem Illinois, Indiana estava chovendo, já está abrindo o tempo para colher ali no estado de Iowa, que é um grande produtor de milho e soja, então não tem grandes nevascas nessa semana, indicativo de neve aí no estado de Nebraska e mais ao norte, nas Dakotas e Minnesota, ali já nessas regiões a colheita praticamente encerrada, então não tem problema por causa da soja.
E depois que terminar a colheita americana, que deve se dar aí nessas próximas 2 semanas no máximo, até o final da semana que vem provavelmente vai estar tudo colhido, o mercado vai olhar para o Brasil. E agora com essas chuvas entrando no Rio Grande do Sul, que dá condições para o produtor plantar, nós vamos caminhar com uma safra boa. Então a fase de pressão de clima e de lavoura vai perdendo forças porque o Brasil começa a ser o cenário dos operadores mundiais. E tudo andando bem por aqui acaba sendo um fator aí que pode limitar novas altas. Por isso que nós estamos andando uma semana interessante aí para o produtor, para aproveitar. A grande questão é que a China tem comprado da mão para a boca, não tem atuado forte aí para dar mais fôlego. Você perguntou aí se o mercado poderia avançar mais. Ele poderia, se a China estivesse comprando de maneira mais forte, aí, porque a China precisa de cerca de 20 milhões de toneladas de soja até o começo do ano novo lunar deles lá em fevereiro, ou seja, em pouco mais de 2 meses e meio, aí, menos de 3 meses, eles precisam de quase 20 milhões de toneladas para fechar o quadro deles de oferta e demanda dessa temporada. E eles vão começar a comprar nos Estados Unidos, estão comprando, ou vão deixar para comprar lá depois de janeiro, quando eles verem que a safra brasileira vai estar tranquila. Lembrando que em fevereiro nós vamos começar a embarcar a safra nova. Então, os chineses estão de olho aqui e outro lá nos Estados Unidos. Se tudo andar bem aqui, tiver colheita em fevereiro, eles vão comprar menos lá. Isso acaba limitando a cotação de Chicago nesses patamares aí de 12,40, 12,80. Está tentando ir aos 13, mas está faltando um argumentozinho positivo aí para chegar nesses $13 novamente aí, Serginho. Agora, Vlamir, esse argumento positivo qual seria? Porque nós temos aí primeira observação sobre a colheita nos Estados Unidos, que mesmo sob condições climáticas um tanto quanto desfavoráveis, mas que começam a melhorar um pouquinho, né? De olho no clima aqui, com essas chuvas que devem precipitar nas próximas horas, nos próximos dias. O mercado vai deixar de ser climático para ser um mercado técnico? E em que momento pode chegar a esses $13 aí que você... O que falta para tudo isso? Exatamente, a pergunta é boa. Se nós tivermos tudo que você citou aí, a colheita americana andar agora e não tiver mais problemas, então eles deixam de ter importância lá. E aqui no Brasil tudo caminha que nós vamos seguir aí numa situação bem regular. Então esse fator aqui, Brasil, também deixa de ter força sobre as operações fundamentais lá em Chicago. Outro fator de fundamento que seria interessante seria a presença maior dos chineses comprando, que por enquanto eles estão administrando as compras, eles estão sabendo jogar o jogo. E por isso que nós estamos chegando perto de 12,80 por aí. Quando passou de 12,70, nós temos aí liquidação técnica, né? Então o mercado está mais técnico do que em cima do fundamento de boa demanda. Nós estamos no ano de boa demanda, segue com fôlego positivo para sustentar cotações, mas aparentemente ele está começando a não faltar fôlego para avançar mais, né? Para subir mais na montanha das cotações. Então já está gastando quase todas as energias aí para subir aí o patamar aí, tentar conseguir os $13. No momento a gente não tem a notícia, o fator que poderia dar esse apelo aí para essa nova pressão aí chegar a um patamar um pouco maior. Pode que até nos próximos dias ele venha a liquidar mais forte. Então, em função desse movimento que teve de alta de 5, 6 dias e agora podendo ter uma onda de liquidações técnicas em busca de lucros, né? Por isso que semana interessante, porque temos o dólar positivo hoje também, né? E isso ajuda na cotação. Por isso que os indicativos estão atrativos aí, tanto da soja disponível, que resta, como da soja da safra nova, né? Que tem ainda muito para ser comercializado. Está bem atrasada a safra nova. Bom, diante de tudo isso, Vlamir, tem alguém que ainda tem dúvidas em relação a travar os preços ou está esperando uma alta... bater os 13 para poder fechar, travar os preços, o mercado fazer um hedge? Ou ainda aguardar cair para poder correr atrás do prejuízo? Tem muita gente ainda que está esperando mais por essa cotação, por essa... Na realidade, a maioria dos produtores estão esperando mais, né? Porque nós estamos aí com cerca de 30% da safra nova negociada, e o ideal seria estar com uns 40%, 45%, que daí... quando chega na colheita não tem aquela pressão de baixa, né, que normalmente acontece nos momentos de pico de colheita. Então ainda continuamos vendo que no pico da colheita vai ter pressão de mercado ofertado
e aí fica todo a faca, o queijo, o salame, tudo na mão do comprador, né? E daí, no caso dos chineses, eles podem administrar o quadro e podem até pressionar os prêmios para baixo aí. E aí o produtor acaba perdendo se precisar vender aí no mês de final de janeiro, fevereiro, começo de março, que provavelmente vão ser meses muito ofertados de soja aqui no Brasil, né? Bom, enquanto isso, o produtor está otimista, aqueles que conseguiram condições climáticas aqui no Brasil favoráveis para o plantio e desenvolvimento das lavouras, outros estão preocupados, principalmente no sul do país. Mas a chuva começa, pelo menos, mostrar que ao longo dessa semana vai dar um alívio, né? Vai abaixar um pouquinho a poeira, vai dar um pouco de vigor para essas as lavouras. Nós temos, inclusive, imagens, né, que chegaram aqui do Carlos Cossack, lá de Uberlândia, no caso, no Triângulo Mineiro, né, falando que por lá, pelo menos, a situação um pouco mais confortável. Essas aí são as telas da Bahia, né, de Luiz Eduardo Magalhães, a chuva já mostrando aí como é que vai chegar por lá e vem com vigor, né? É exatamente o céu bem carregado, né, Vlamir? Agora sim, essas lavouras aí, mostrando um pouco lá de Uberlândia, né? O Carlos Cossack mostrando essas lavouras. Bonita, não, Vlamir? Tirando vamos dizer assim, separando das regiões produtoras a parte noroeste, parte central do Rio Grande do Sul ali, que ainda está sofrendo e deve se normalizar. Chuvas hoje tem indicativo, a partir de hoje, o pessoal pela manhã já me comentando que estava chovendo em Uruguaiana, a chuva está entrando. Então, aparentemente, o Rio Grande do Sul vai se normalizar e o restante do Brasil é que nem está vendo essas lavouras aí que mostra ali aí na região do Triângulo Mineiro. O Brasil todo está assim, Mato Grosso, lavouras em florescimento, formando as vargens. Então, o quadro da safra que eu tenho acompanhado, nesse momento, dá para se dizer que talvez seja uma das melhores safras que eu já vi, né? Eu já vi muita safra, já estou careca de ver safra de soja. Então, eu estou vendo um dos melhores anos da história, aí, se continuar nesse estilo que está indo até agora, para essa safra aí em produção, produtividade, tudo caminhando aí para ser um excelente ano para o produtor, hein? Bom, e de alguma forma, tendo produtividade, uma safra cheia, como a gente diz, tomara que tenha essa demanda toda e os preços sejam remuneradores, né? Nós vimos, inclusive, imagens, né, Vlamir, lá de Manoel Ribas, no Paraná, com um forte calor também sobre as lavouras e que devem, de alguma forma, ser amenizada essa situação com as chuvas pelos próximos dias. Aí em Curitiba chove nesse momento ou ainda não? Ainda não, mas está nublado o tempo aí, está bem carregado. Eu acho que aí mais para o final da tarde vai chover. E aqui no Paraná, em geral, aí as chuvas também devem chegar hoje, aí devem melhorar as condições das umidades da lavoura. Mas no Paraná, em geral, a safra está muito bem, as lavouras estão com boa umidade, não está tendo problemas aqui, só pontos isolados do estado que estão com umidade um pouco abaixo do normal. No geral, está muito bem também no Paraná. Ou seja, do Paraná para cima, o clima nesse ano está bem regular, as chuvas estão chegando certo. As lavouras, principalmente, se a gente olhar o Mato Grosso, está num ano excepcional também. Então, a safra, eu acredito que nesse momento, avaliando essa condição atual aí, Sérgio, é que nós vamos plantar um pouco mais de 40 milhões e meio de hectares, que deve fechar a safra. Eu estou olhando a safra aí com potencial de chegar perto de 150 milhões de toneladas se o clima andar no ritmo que está indo agora. A não ser que tenha alguns problemas maiores aí, que venha ferrugem, alguma doença que venha atacar as lavouras na sequência, pragas que o produtor não consiga controlar, porque com o clima, com a umidade alta aí, às vezes o produtor dá uma descuidada e deixa de fazer as aplicações de tratamento das lavouras e quando vê ele já passou. O time, não, no caso da aplicação, acaba perdendo produtividade, mas no geral está indo bem, o produtor está fazendo a lição de casa, está fazendo bem feito e a única coisa que eu estou achando é que a comercialização está meio lenta, vai chegar na colheita, vai ter muita soja e nós vamos ter aí até o final de fevereiro mais ou menos uns 60% da safra sendo colhida. Isso vai representar um volume aí de umas 80, 90 milhões de toneladas chegando ao mesmo tempo. Já pensou o que é isso, Serginho? 90 milhões de toneladas de soja aí chegando em questão de 30 dias, que deve chegar na colheita do mês de fevereiro no Brasil. É muita soja,
não tem armazém, não tem caminhão, não tem porto para embarcar tudo isso aí. É a questão da tal da logística brasileira, da infraestrutura que nós estamos carentes. E é exatamente isso que eu ia comentar contigo, né? 150 milhões de toneladas, uma safra aí, sem dúvida nenhuma, diante das condições climáticas, a produtividade deve ser muito boa também, 150 milhões deve atingir. O problema todo é exatamente na questão da logística, né? Como é que vai escoar toda essa produção, deixar a céu aberto, né? A comercialização ainda caminha, a comercialização antecipada caminha ainda lentamente. Lógico que tudo isso vai interferir, vai ter um estreitamento, né? Vai ter um funil lá na frente. O produtor ele vai ter um preço adequado. É difícil fazer isso, né? Não tem como, né, fazer uma projeção nesse sentido. Mas 150 milhões deve pressionar também, não, os preços? Pressiona, vai pressionar sim. A hora que o mercado começar a se definir, que a safra vai se definindo, aí principalmente mais no final do ano, né? Que daí nós já vamos estar com as lavouras de enchimento de grão, forragem, as primeiras áreas de maturação aí no mês de dezembro e começo de janeiro já tem colheita. Nós vamos ver aí uma pressão aí sobre o mercado e quem nessa hora acaba dando mais fôlego aí ao comprador do que ao vendedor, né? Porque nós temos aí pouca soja negociada antecipada. Nesses próximos dias, provavelmente, nós vamos ver movimentar mais, vai ter mais negócios. Eu acredito que essas cotações que estão girando agora nos portos aí vão atrair mais vendedores, deve ter mais fechamentos. Nós vamos evoluir essa semana aí nas negociações da safra nova, principalmente, e aí talvez comece a tirar um pouco do que aquela pressão aí de ter que vender na boca da colheita. Mas o alerta ainda fica porque andando tudo bem, vai chegar na colheita, nós vamos ter problema de logística. É uma safra muito grande e não tem os caminhões aí nesse último ano e meio aí quase. As indústrias pararam muito tempo, não se fabricou muitos caminhões, os portos são os mesmos, não mudou nada, então é uma questão de logística para a soja. Mas mesmo assim que haja uma queda nas cotações na boca da colheita, não acredito em perdas para o produtor. O produtor pode deixar de ganhar mais, ele vai ter uma margem de lucro talvez menor do que poderia se ele deixar na boca da colheita, mas a margem de lucro eu acredito que em todo o ano de 2022 vai ter na soja, não há problema nenhum com o produtor carregar custos e mesmo que o custo cresceu, as cotações vão cobrir esses custos e vai dar margem positiva aí para o produtor. Bom, levar em consideração também que diante desse aumento dos combustíveis, né, Vlamir, os fretes devem disparar também nesse mesmo período quando aumenta a demanda. Isso certamente a gente vai acompanhar lá para frente. Exatamente, esse é um problema, né? Porque não só nós vamos ter uma corrida de busca de fretes, tem esse custo do diesel aí que quase dobrou, né, nesse último ano e meio, né? Então, isso também acaba inflacionando o frete, né? Isso acaba estourando essa bomba na mão do produtor que deixar para vender na boca da colheita. Por isso que é bom se planejar para não estar precisando vender na hora que tiver todo mundo ofertando, né?